Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Primeiro vídeo do ano de 2021. Esse primeiro vídeo do ano vai ser um podcast e a gente vai falar sobre essa nova minuta da instrução normativa que a Anvisa liberou, né, no final do ano. Na verdade aí já foi quase no período de férias, né? Acho que foi mais ou menos 14 ou 15 de... pouco antes da reunião da DICOL, né? Acho que uma semana antes da reunião da DICOL. E que, para nossa surpresa, é uma instrução normativa, é uma minuta que ela está muito diferente do que já havia sido discutido antes, né? Então, neste vídeo aqui, a gente vai falar vai fazer algumas observações em relação ao próprio texto e tentar entender por que a Anvisa está agora decidindo ir nessa direção, se realmente vai. Talvez, eu acredito que existe a possibilidade, ainda que talvez possa ser remota, de que a instrução normativa antiga, né, ou seja, o primeiro draft, seja novamente revisto, porque na verdade, na nossa opinião, era o melhor, né? Se você pega aquele draft que tinha o plano de implementação e coloca ali já numa janela, numa timeline de implementação de 3 anos, já era o que o mercado precisava, né? Essa nova instrução normativa ela ficou muito confusa. Na verdade, na minha opinião, parece que ela ficou um pouco sem pé nem cabeça, tá? Então eu fiz aqui algumas anotações, fiz uma análise para poder aí conversar com vocês sobre isso, tá? Em relação ao escopo, né, o primeiro item aqui que a gente tem, o escopo. Não tivemos mudança no escopo, né? Algumas pessoas acreditavam que de repente a Anvisa pudesse reduzir o escopo, né, muito em função da penúltima reunião da DICOL, onde algumas entidades pediram aí para que a rastreabilidade valesse apenas para medicamentos da 344, né? Então isso não aconteceu nessa minuta. Então a gente continua tendo aí, né, os medicamentos sob prescrição, como o escopo do SNCM, e tem alguns medicamentos ali, algumas categorias que são opcionais, que são os MIPs, né, específicos fitoterápicos dinamizados, radiofármacos, contrastes, gases medicinais, soluções parenterais a partir de 50 ml, passa a ser opcional também, né, soros e vacinas integrantes do Programa Nacional de Imunização e medicamentos pertencentes a programas do Ministério da Saúde, né, além, é claro, da amostra grátis, né. Tem um vídeo no canal aí falando se realmente a gente deveria fazer utilização de amostra grátis ou não, né? Depois você pode assistir lá e tirar sua própria conclusão, mas esse aqui é o escopo que nós temos, né, em relação a essa parte aí do SNCM, ou seja, quais são os medicamentos. Então ainda se manteve do penúltimo draft da instrução normativa, né? Esperamos que seja o penúltimo mesmo. A quem se aplica, né, nessa instrução normativa, né, continuam, né, aparecendo ali fabricantes, importadoras e integrantes, né, eles colocam ali numa categoria ali, integrantes da cadeia de distribuição e dispensação de medicamento. Aí que a gente tem aqui entra distribuidor, farmácias, hospitais e até mesmo, né, toda essa cadeia do setor público aí que faz distribuição e dispensação de medicamento. Com relação agora ao que a gente tem de cronograma, aí aqui que ficou uma confusão, né? Nós temos aí uma parte que a gente chama de implementação assistida e uma outra parte que a gente chama de implementação definitiva. A implementação assistida ficaria de abril de 21 a abril de 22. Tá? Então, implementação assistida, abril de 21 a abril de 22. Né? Neste momento, a Anvisa vai disponibilizar o que eles chamam de SNCM implementação. Então lá você pode encontrar no artigo 5º e no artigo 6º, né, essa parte que fala dessa implementação assistida. O SNCM de implementação será a instância para comunicação e recepção de eventos durante todo o período de implementação assistida, o qual se estenderá de abril de 21 a abril de 22. Diz aqui que as empresas constantes no artigo 2º, né, que na verdade é praticamente a cadeia toda, né, tem que participar desse programa aqui, e ele é especificamente para monitorar a fase de implementação antes de fazer o rollout, né, e apenas para qualificar a transmissão e recepção dos dados, né, dentro do SNCM.
Isso a gente já fez no piloto. Não precisaria fazer isso de novo. Então, realmente, não precisaria fazer isso de novo. O que é estranho aqui, né, e essa é uma observação que a gente faz, porque realmente foi isso que deu um problema na primeira versão da penúltima instrução normativa, é que eles incluem também a distribuição e varejo nessa. Né, não tem uma distinção aqui em relação à distribuição e varejo. Então, é muito difícil fazer uma implementação desse jeito, né? Ou seja, se a distribuição, varejo, ou mesmo a parte logística da indústria tiver que entrar já no primeiro ano, você tem que fazer a implementação de praticamente 100% da parte de sistema, né, da parte logística. Então é realmente um problema. De fato, isso puxa a implementação do L1 ao L4, né? Então você não tem como fasear muito. Então você vai, mesmo que você coloque uma linha de embalagem, a parte de logística e de sistemas tem que fazer praticamente 100% para rastrear um SKU. Então é difícil lidar com esse tipo de faseamento, né? Então esse é o que a gente tem aqui. Ainda na implementação, a gente tem uma questão aqui de volume, né? 0,5% dos lotes liberados pelo sistema de gestão da qualidade entre abril e maio de 2021, que já está aí, né? Ou seja, imagina, já deveria estar trabalhando nisso. 2% dos lotes liberados pelo sistema de gestão da qualidade farmacêutico de 2021, em junho de 2021, 4% de julho a outubro de 2021 e 5% de outubro de 21 até o final do programa, ou seja, até abril de 22. Demais empresas. Aí quando a gente fala demais empresas, é tudo que não é fabricante e importador. Um lote ou a totalidade deste até julho de 2021. Loucura. 2% dos lotes ou lotes parciais que tenham sido adquiridos, serializados e que tenham sido transacionados pela empresa de julho a outubro de 2021. Você imagina o seguinte, hoje eu tenho no mercado lote serializado que potencialmente pode estar ativado e lote serializado que potencialmente pode estar ativado e rastreado. Como é que eu vou identificar isso? A indústria vai ter que ficar avisando a distribuição ao varejo, né? Então isso é ruim demais. 5% dos lotes, né, aí parciais ou totais, de outubro a dezembro de 21 e de dezembro de 21 até abril de 22, 10% dos lotes. Né? Essa parte aqui que eu falei para vocês no começo, que para mim parece que não tem pé nem cabeça. Né? A impressão que a gente tem, né, e aqui a gente até pode deixar uma crítica construtiva a esse processo de discussão, é que acho que eles estão tentando colocar todas as sugestões dentro de uma instrução normativa e para tentar agradar todo mundo e no final acaba saindo pior, né? Acaba saindo pior do que a gente espera. Então isso é muito, muito ruim, ou seja, não tem como fazer um cobertor aqui que cubra todo mundo. Né? Então você tem que fazer uma implementação aí, pode pôr por porcentagem, que é o mais adequado, né? E cada empresa que faça. Né? A primeira instrução normativa, aquela do plano de implementação, estava ótima. Né? Era só ajustar o prazo para 3 anos. Né? Essa aqui realmente eu tenho uma certa dificuldade de entender aqui o que a Anvisa está tentando fazer. Tá? Mas a gente até como cidadão, né, ou como profissional, tem o direito de criticar para ver se o processo melhora, né, aí na intenção de colaborar com a discussão. Né? Mas eu acredito que o problema é esse. Né? Falei até isso em algumas reuniões com clientes que a gente teve, de que a Anvisa de alguma forma está tentando contemplar todas as sugestões. E está saindo um Frankenstein aqui nessa instrução normativa. Quando a gente fala de implementação definitiva, né, aí a gente tem uma porcentagem por linhas de embalagem, isso começa a contar depois de abril de 22. Né? Aí, para quem tem planta no Brasil, né, porcentagem das linhas de embalagem, né, mínimo de 20% quando disponibilização do Sistema Nacional Definitivo, do SNCM definitivo, né, que seria em abril de 22. Ou seja, aquilo que você mandou antes é só para qualificar o sistema da Anvisa, coisa que a gente já fez no piloto. A gente já testou no piloto. Né? Mínimo de 60% em abril de 2023 e a totalidade das linhas em abril de 24. O prazo aqui está ótimo. Né? Se você pegar essa parte aqui, ó, do que a gente tem implementação definitiva e colocar na outra instrução normativa, fica perfeito. Pode jogar fora
a maior parte do que a gente tem nessa aqui. Quando nós estamos falando... tem uma outra parte aqui que eu acho que é importante colocar, né? Ainda falando de implementação definitiva, quando você é importador, não conta mais em linha de embalagem, né? Conta em volume de lote, ou seja, em porcentagem do lote. Então o importador tem 20% começando em abril de 22, né? Mínimo de 20% quando da disponibilização do SNCM definitivo em abril de 22. Ou seja, em abril de 22 você entra com 20%. Mínimo de 60% em abril de 23. E a totalidade em abril de 24. Tá? Então isso aqui é o que nós temos para quem é importador. Tem uma parte aqui, né, que eu ainda fiquei com dúvida, que é todos os lotes produzidos nas linhas de serialização obrigatórias expostas no CAPT devem ter os eventos devidamente comunicados ao Sistema Nacional de Controle de Medicamentos. Produzido não quer dizer ativado, e produzido não quer dizer ativado e movimentado, né? Então aqui, será que eles estão tentando dizer que seria da ativação e da movimentação? Porque aí entra naquela parte do impossível, ou seja, da logística e distribuição, eu tenho que fazer, para fazer um SKU, eu tenho que fazer praticamente 100% do sistema, né? E é difícil eu segregar uma parte da operação, aqui só vai passar serializado, né? Vai ficar uma bagunça. Então é muito difícil conseguir contornar essa parte aqui. Tá, vamos pegar aqui agora falar prioridade de serialização. Outra coisa aqui que também pode ser que do ponto de vista regulatório, né, do ponto de vista sanitário faça algum sentido, mas de implementação é difícil lidar com isso. Dentre as categorias, artigo 13, né, se você tem o draft aí, vai lá no artigo 13. Dentre as categorias de medicamentos citados no artigo 3º, como de serialização obrigatória, terão prioridade de inclusão dentre os serializados nos termos do artigo 11 e 12, os medicamentos que apresentem o maior risco sanitário quanto à não serialização. Então, ou seja, se você estava planejando fazer uma implementação de acordo com a sua capacidade produtiva, quando você vai parar a sua linha, as linhas menos complexas ou mais complexas, esquece tudo isso, se isso passar, porque você vai ter que fazer esse planejamento com base naqueles medicamentos que são mais suscetíveis a algum risco sanitário, aí, ou seja, roubo, algum tipo de risco que você tenha como medir, né, na sua operação. Então você vai pegar, por exemplo, os mais roubados, né, os mais caros, e assim vai. Né, então vai destruir o planejamento de quem já vinha fazendo a implementação. Então isso aqui é ruim. E tem uma novidade aqui, no artigo 15, que é com referência aos medicamentos de venda sob prescrição médica sujeitos ao Sistema Nacional de Controle de Medicamentos, nos termos de resolução, poderão incluir um mecanismo digital para a disponibilização de bulas aprovadas pela Anvisa. Né? Isso aqui eles estão dizendo que vão regular depois. Então teria isso também, né? Ou seja, uma novidade. Até essa novidade não é ruim. Eu acho que é uma novidade boa que a indústria já tem falado há algum tempo, né? Já que todo mundo já que a maioria das pessoas já tem acesso ao celular, será que a bula não poderia ser eletrônica para alguns medicamentos? Né? E evitar, por exemplo, colocar a bula física ali dentro? Então pode ser que exista essa possibilidade, né? Seja agora ou no futuro, de que a gente tenha um ganho aí com relação às bulas. Então, realmente, né, fazendo aqui um resumão do que nós temos nessa nova instrução normativa, ela ficou muito sem pé nem cabeça e a gente tem que ver direito como isso vai caminhar. A gente tem uma reunião da DICOL nova, uma nova reunião da DICOL, a primeira do ano, se eu não me engano é 25 ou 26 de janeiro, né? E com isso a gente tem a expectativa de que até lá, né, se a expectativa da Anvisa aprovar isso agora, já na primeira reunião, de que até lá a gente tenha uma negociação com o setor, né, ou mesmo, né, um diálogo com o setor aí, na direção de ter uma instrução normativa que seja adequada. Né? E eu continuo achando que a melhor instrução normativa era a anterior, aquela que tinha um plano de implementação, era só você pegar ele e colocar um prazo de 3 anos ali, né? De abril de 21 a abril de 22, 22 e 23, e abril de 24, terminando em abril de 24,
ótimo para todo mundo, né? Todo mundo apresenta o plano, muitas empresas trabalharam duro no plano, né? E nós não tivemos como entregar no final do ano. E eu acho que é a melhor opção, né? Assim, nossa posição, né, aí, profissional é que a melhor opção seria aquela realmente, e eu acho que é nisso que a gente tem que tentar convencer a Anvisa, né? No mais, um ótimo 2021 para todo mundo, e a gente se vê nos próximos vídeos, tá bom? Um abraço e até a próxima, hein? Tchau, tchau.